Religião e swing. Tema polêmico. Eu sou Márcio Wolff Eu sou Marina Rotti e nós somos o casal Marina e e Márcio. você está assistindo Ponto Z Podcast. Isso aí, antes da gente entrar nesse tema que promete, se inscreva no nosso canal, tá bom? Ative as notificações, deixe seu comentário, seu joinha e participe aqui com a gente. Você sabe que a gente evitou por muito tempo falar sobre religião. Verdade. Nós escrevemos o blog, 12 anos, né? Vai entrar no nosso 13º ano escrevendo sobre swing e tal. E nós só fomos escrever um post sobre religião em 2019. Foram 8 anos de blog para a gente escrever um post sobre religião. Verdade. A gente acabou falando um pouco mais depois também, né? Sobre a questão religião por algo que a gente viveu, porque a gente até 2020 ninguém sabia, né? Efetivamente, a gente abriu em 2020, escancarou para todo mundo que a gente era um casal swinger, e aí automaticamente a gente sabia que teria um impacto e tudo mais na comunidade ali religiosa que a gente participava. Sim, e por que que a gente sempre evitou falar sobre esse assunto? Primeiro, porque religião é algo meio particular, é meio individual, diz respeito a crenças das pessoas. E nós vivemos em um país, eu quero acreditar Sim. muito nisso. Nós vivemos em um país onde nós temos liberdade de nos expressar da forma que acharmos melhor. Claro, sem ferir o outro, né? Sem prejudicar ninguém, enfim. Então, eu acredito numa coisa, você acredita noutra e nós podemos conviver pacificamente. O fato de você acreditar numa religião ou de eu ter outra religião não vai mudar ou não deveria mudar quem somos ou o que nós fazemos. Então, a primeira coisa, eu sempre evitei falar sobre isso porque para mim é algo muito, muito particular Muito mesmo. pessoal, né? E segundo, porque religião não é religiosidade. E talvez as pessoas se confundam muito nesses dois conceitos. Porque a religião, as religiões, todas elas, têm seus conjuntos de normas, têm os seus manuais, Sim. têm aquelas coisas que as pessoas que frequentam ali, o que seguem, vão também seguir o manual de conduta, certo? Devem seguir ali. Exato. E Já a religião re- temos várias, né? Só no Brasil são milhares, né? Sim. De Já a religiões. religiosidade, não. A religiosidade, ela entra mais ainda no campo da subjetividade, que é você acreditar em um poder superior, não necessariamente estar ligado a alguma religião. E a gente sempre evitou falar também, né? Como você colocou, porque a gente sabe que é um tema polêmico, né? Porque a grande maioria das religiões, né? Elas colocam o sexo numa caixinha ali muito fechadinha, né? Com muita regra, muita coisa. E quando você vai abordar isso, né? Fica um pouco mais complicado. Eu tenho a sensação de que as religiões, elas fazem propositadamente essa separação muito grande entre sexo e vida. Então, tudo o que você fala sobre religião está num extremo, enquanto tudo o que você fala sobre sexualidade está em um outro extremo. Como se as duas coisas fossem totalmente opostas. Aham. E quando a gente começa a entender e pensar e pesquisar sobre isso, a gente pode chegar a outras conclusões que não essa do senso comum. Pelo contrário, religião e sexo estão muito mais ligados do que muita gente pensa. É verdade. E temos também toda essa questão histórica, né, de religião e sexo, porque a grande maioria das religiões, né, são criadas e controladas por homens, né? E aí volta toda aquela questão antiga sobre a questão do domínio
né, do homem sobre a mulher, é uma forma de controle, já que a mulher é inevitável, assim, quer você aceite ou não, a mulher sexualmente é muito mais, eu não sei se eu diria evoluída, mas é muito mais completa sexualmente do que o homem. A mulher consegue ter várias relações, consegue um monte de coisa, o homem não. Se não ficar ali durinho, ele não consegue nada, entendeu? E assim, e a gente tem historicamente toda essa questão de controle, né? É uma forma de estar controlando ali essa força, essa potência sexual, né, feminina, né? Já que eu estou numa religião, eu vou colocar minhas normas aqui, uma religião onde os homens estão controlando, estão administrando e ditando as regras. Vamos então controlar essa questão também do sexo. Exato. Então, dada essa introdução, podemos seguir, né, o nosso vídeo de hoje. Eu achei tão legal porque tem uma pesquisa super recente de 2023, Global Global Religion Religion. 2023. É uma pesquisa que foi feita em 26 países. E o Brasil, olha que maravilha, o Brasil é o primeiro colocado nesse ranking, com 89% da sua população se identificando como religiosa. E desses 89%, 64% são católicos. E aí depois vem as outras denominações religiosas. Uhum. Isso quer dizer o que na prática? Que o assunto sexo e religião no Brasil sempre dá polêmica. É sempre complicado. As pessoas, elas nem param para ouvir o que a gente está dizendo. Elas só vão ver ali, ó, swing, religião e pronto. Já vão fazer os comentários delas. Mas assim, a gente vai entrar nos detalhes, mas quando eu paro para pensar numa coisa, né? Já que eu gosto de uma polêmica também, eu gosto de questionar as coisas. A maioria dessas pessoas participam de uma religião que está fundamentada na Bíblia. Só que as pessoas não entendem, não leem, não sabem o que a Bíblia fala efetivamente. Porque assim, o tempo que a gente estava mais profundamente ali na igreja, é algo que eu sempre me questionei. Poxa, a Bíblia traz essa questão de sexo de uma forma tão natural, né? De uma forma tão tranquila. Por que que a gente coloca todo esse peso em cima disso, né? Mas enfim, só um pensamento. Seguiremos. Pois é, e aí tudo o que acontece na vida do ser humano, imagina uma pessoa, no nosso caso, vamos trazer aqui para o nosso caso que fica mais fácil para você entender. Eu nasci numa família já religiosa, numa família muito extensa, já pertencente a uma religião. Então eu nunca aprendi nenhuma outra coisa a não ser os preceitos religiosos. Foi isso que eu aprendi. Em casa, na escola que eu estudei era uma escola da religião, faculdade da religião, foi tudo ali. Trabalhei na religião, então toda a minha vida foi moldada dentro de preceitos religiosos. O que que isso quer dizer? Que eu não sabia e não foram me oferecidas outras opções além dessa. A vida, para mim, era isso, deveria ser desse jeito, dessa forma. O Márcio, a mesma coisa. A mesma coisa. Desde bebezinhos, nós dois ouvimos conceitos religiosos. Os conceitos religiosos foram introjetados em nós desde muito pequenininhos. Desde a barriga da nossa mãe. É verdade. Não é verdade? Minha mãe Sim, cantava sim. no coral da igreja. Isso é só um contexto, porque da mesma forma como aconteceu conosco, acontece com a maioria da população brasileira. E a maioria da população brasileira acaba crescendo acreditando nessa história de causa-consequência. O que você fizer aqui, você vai pagar na eternidade. Então, se você pecou, você só tem uma alternativa: você vai morrer. Se você fizer o bem, você vai conseguir a vida eterna, você vai ser salvo, né? Você vai para o céu. Essa é a ideia. Agora você imagina desde pequenininho você acreditando nisso. É mais ou menos a gente acreditar em Papai Noel. Né? Se a gente for bonzinho o ano inteiro, a gente ganha um presente. Você não precisa fazer muita coisa. No caso da religião, talvez seja até mais interessante essa ideia, porque
Você pode pecar desde que você se arrependa muito do seu pecado. Se houver esse arrependimento segundos antes da sua morte, pode ser que você seja uma pessoa salva ainda, Aham, né? Como aconteceu com o ladrão na cruz, que estava ao sim. lado de Jesus, né? Então, esses conceitos eles são super interessantes, porque eles ditam e regem a vida de todas as pessoas, ou da grande, grande maioria das pessoas aqui no planeta Terra. E aí existe o grande dilema, né, do peso na consciência, né? Será em cima de tudo isso que foi passado, que foi aprendido, será que o que eu estou fazendo é certo, é errado? Poxa, eu queria tanto, né, tomar uma cervejinha. Ai, que vontade de tomar. Eu morro de vontade, mas, puxa, se eu tomar aquela cervejinha, eu vou estar pecando, eu vou perder a vida eterna, eu vou ter, enfim. E o que a gente acabou, né, descobrindo quando a gente começou a namorar é que a gente pensava muito igual. A gente sempre foi muito questionador, né? A gente nunca aceitou nada com a explicação porque sim. Ah, é isso mesmo, só aceita e vai. Fala, não, mas por que que é assim? Por que que tem que ser? Por que que é A e não B? Se no mesmo pedaço aqui, vai, desse texto, fala que A é isso, e eu tenho que fazer isso, B fala outra coisa e eu tenho que desprezar esse outro aqui. Não, não, é que esse outro é em outro contexto, enfim, né? A gente sempre procurou se aprofundar um pouco mais nas coisas, nas nossas dúvidas, né? Nos nossos questionamentos. Não só se aprofundar, mas a gente se questionava internamente. Os meus questionamentos, eles partiram já de uma questão, como o Márcio trouxe muito bem colocado, da predominância do poder estar nas mãos de homens, na nossa religião. Como eu falei, né, pelo contexto todo que eu nasci, cresci e me envolvi muito na religião, era o meu sonho de vida trabalhar, ser líder, poder fazer alguma coisa a mais ali dentro da religião. Quando eu fui crescendo e fui descobrindo que isso não era um caminho aceitável para mulheres, que apenas os homens teriam esse privilégio, e eu aprendi isso muito na prática, né? Eu fui começando a me questionar: peraí, mas isso não é religião, isso é política, isso é poder. É, exatamente. Isso é machismo. É, Tem outras coisas aí que isso. não tem nada a ver com religião. E por que que eu estou seguindo um negócio que não tem nada a ver com religião em nome de religião? Né? Concorda? Exatamente. É o amor ao próximo, mas espera aí, vamos dar uma olhada qual que é o gênero do próximo, né? Qual que é o... Porque assim, enfim, é o puro machismo. Pronto. Então, no meu caso, esses questionamentos já começaram por aí. Eu já nunca poderia alcançar um patamar profissional que eu tinha condições de alcançar, era extremamente competente no que eu fazia, que era música. Não, jamais alcançaria porque eu era mulher. Só por isso. Eu lembro que teve até uma oportunidade, né? Uma vez, uma vaga até interessante para você, mas para que você fosse aceita para aquela vaga, eu teria que ser contratado, né? E você iria ali como a esposa do Márcio contratado, a esposa, não a Marina, né? Não a mulher, mas não, a esposa do Márcio, né? É isso. Enfim, É isso. situação. E o que eu acho interessante você falar isso, e a gente já conversou sobre isso, mesmo sendo homem, é algo que na nossa, né, na que a gente seguia, sempre me incomodou. Porque esse predomínio de homem, liderança só homem, toda a organização homem, 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 e as mulheres que participavam ali sempre participavam em cargos inferiores, né? É a secretária, é assistente, enfim. Sim, e aí você pega um pouquinho, só um pouquinho de conhecimento de biologia, né, de corpo humano, que aí você vai entender por quê. Mulher, a mulher, ela tem um órgão no corpo dela que é só dela. Os homens não têm isso. E esse órgão, chamado clitóris, ele existe no corpo da mulher com a
única função de dar prazer sexual para a mulher. Tudo bem, gente, eu posso estar viajando, não tem Não, problema, mas mas é isso acho que reflete aquele ponto que eu coloquei no começo, né? Sexualmente falando, né? sim, A gente pode chamar isso até de uma evolução, né? É uma diferença grande até em relação ao homem. O homem tem o pênis, mas o pênis não tem a função só do prazer, sim. entendeu? E a mulher não, já possui um órgão só para o prazer, Uhum. né? E essa questão, né? Historicamente, aí as mulheres livres sexualmente, as mulheres muito abertas, digamos assim, elas eram chamadas de bruxas, chamadas de feiticeiras, ou seja, as mulheres que eram boas de cama, digamos assim, na antiguidade acabavam, Enfeitiçavam. enfeitiçavam, elas acabavam sendo queimadas na fogueira, entendeu? Como bruxas, enfim. Então é exatamente isso, é um controle. Sim, e aí você tem essa questão do corpo feminino ter essa possibilidade imensa de prazer sexual. Você tem a questão do corpo feminino ser o gerador de vida. Você tem a questão do corpo feminino ser o mantenedor da vida com os seios para passar o alimento para o ser humano. Todo o corpo da mulher, ele foi pensado, foi projetado, ele é muito tido dentro da religião como algo simplesmente para prazer do homem. É interessantíssimo isso. E é Ou claro que, a partir dessa visão, quanto menos você der poder para uma mulher, melhor vai ser. Mais fácil sim, de controlá-las. sim, Quanto menos a mulher descobrir o quanto o sexo a empodera, mais você a controla, mais submissa ela fica aos seus desejos, aquilo que você quer que ela faça e não necessariamente o que ela realmente quer fazer. exatamente. Bom, e a gente, né? Como a gente foi contando, a gente acabou abrindo para todo mundo que a gente era swinger, era um casal swinger, né? É muito interessante que antes de a gente falar abertamente isso, a gente sempre era questionado na nossa comunidade ali religiosa, né? Todo mundo questionava a gente, falava assim: o que acontece com vocês? Vocês estão juntos há tanto tempo e parecem dois namorados. Nossa, vocês são diferentes, vocês são diferenciados. Dá pra ver que vocês se amam e vocês já estão há 15, 20 anos juntos, né? Uhum. E a E gente aí, sempre queria falar o quê para é, eles? e aí quando eles ficaram sabendo exatamente o motivo, a gente acabou levando umas É pedradas. porque a gente faz sexo, é por causa disso, né? Que a gente é feliz. Enfim, mas voltando à questão da religião, as pessoas se sentem muito culpadas, porque existe a questão do desejo, sim, todos sentimos desejo, todos temos vontade de transar, de fazer sexo, mas com todas essas ideias religiosas dentro de nós, tipo assim, você não pode, é pecado, é ruim, só pode fazer se for desse jeitinho aqui que está escrito aqui, né? Se for fora disso, você está muito errado e você vai morrer. Gente, isso é muito poderoso, isso é muito forte. Esse conceito de que se você não andar na linha de acordo com a religião, você vai morrer. É quase como colocar esse gatilho de desespero na pessoa, né? Sim, É cruel, é né? cruel, É é um cruel. aprisionamento. Aí está o É. aprisionamento, porque você não dá opção. Quem é que em sã consciência vai querer morrer? Ninguém. Então, as pessoas se sentem culpadas, sim, o tempo todo, porque estão sentindo prazer, porque estão vivendo, porque estão felizes e estão lá morrendo de culpa. E é interessante, até lembrei, né, que tem religião, por exemplo, que proíbe o sexo por prazer. Só pode ter relação sexual se for para gerar uma nova vida. Gente, é muito. Enfim, eu não consigo entender, mas Então, é aí que tá. São as são crenças. as São as crenças. crenças. Para nós já acreditamos muito na religião em que nós vivemos ou vivíamos, né? Acreditávamos de verdade, né? Com muita honestidade. E conforme a gente foi entrando no meio liberal e foi se questionando por que o swing é errado se ele faz tão bem? Eu acho que esse foi o grande ponto de virada para nós.
Porque se uma coisa está muito errada, se uma coisa causa a nossa morte, ela deveria trazer alguma coisa ruim para nós. São mais de 15 anos, são quase 20 anos de swing e não temos nada de ruim que o swing nos trouxe. Eu não consigo listar uma coisa ruim. Você consegue? Ah, acho que não. Pensando aqui agora. Entende? E aí você começa. Realmente nós começamos a nos questionar a partir desse ponto. Poxa vida, nossa relação está muito melhor. Nós estamos muito mais felizes. Nossa relação, não só de casal, mas com os filhos, como pai, como mãe, como profissional, como cidadão, É bem isso, a nossa relação com o mundo, com né? o mundo, ficou tão melhor, porque a gente não é mais uma pessoa chata, a gente não é mais aquela pessoa que quer que todos sigam aquilo que nós acreditamos, de forma alguma. O swing trouxe essa abertura para nós, de pensamento, trouxe essa liberdade para falar sobre isso também. E aí nós começamos a entender que swing não é só sobre sexo. É aquela frasezinha, né? A pessoa que transa é feliz. Então, assim, essa relação que você está falando com o mundo, que melhora bastante, além da gente entender um pouco mais, né, sobre cumplicidade, sobre respeito, sobre limites, sobre um monte de coisa, né? A gente é mais feliz. E aí a gente foi tentando fazer essa conciliação de forma pessoal. Nós nunca sentamos, eu e Márcio, para falar assim, como é que vai ser a nossa religião? Acho que só aconteceu quando chegou, a gente assumiu, que aí eu já estava realmente muito descrente de tudo, já acreditava em outras coisas completamente diferentes. Mas até aqui, até 2020, nós nunca chegamos assim, olha, eu acredito nisso, eu penso assim, penso assado, vamos fazer junto, vamos ver como é que a gente vai se acertar nisso. Não. E sabe por que não? Porque a gente sempre se deu essa liberdade. Como eu falei no início do vídeo, religião é pessoal. Eu posso acreditar em algo que você não acredita. Isso não vai me impedir de te amar. É a mesma coisa com o Márcio. A gente pode acreditar diferente, isso não impede o nosso relacionamento. Concorda? Sim. Tanto é que nós fomos nos resolvendo individualmente nessa questão da religião. Mas é claro, tá, gente? Vamos lá, deixar bem claro que quando a gente começou, né, a ir no swing, a praticar e tudo mais, ainda, pelo menos pra mim, ainda tinha aquela, sabe, aquele day after, assim, tipo, poxa vida, será que, será que tá certo, né? Aquela sensação de culpa, de repente ter feito algo que não deveria ter feito. Eu lembro até a primeira vez que a gente foi numa casa, a gente de swing, a gente saiu de lá, é tipo, meu Deus, nunca mais a gente volta aqui, que absurdo, onde eu fui? Enfim, é um processo, né? Então, não pense você que você cresceu e viveu muitos anos da sua vida dentro de um conceito religioso e de repente você pensa no swing e a coisa vai virar assim, né? São várias crenças ali que a gente tem que ir trabalhando cada uma delas. Aí tem um exemplo perfeito do que a gente está dizendo até agora. Eu nunca senti culpa. Para mim era normal, para mim era o natural da vida que as pessoas fossem livres, que as pessoas pudessem se relacionar livremente da forma que elas bem entendessem, né? Para mim sempre foi assim. Culpa não, mas você comentou que você sentia aquela vontade de ir à igreja, por exemplo, do convívio, de cantar e tudo mais também, não é? Porque são coisas que me faziam bem. E eu Entendi. sempre procurei fazer coisas que me fazem bem. Que foi a conclusão que eu cheguei, né? Porque aí as pessoas me questionavam. Falei, mas como assim? Pessoas do meio liberal me questionavam. Mas como assim? Você transa na noite e acorda de manhã e vai cantar na igreja? Eu falei, vou. Como você consegue? E eu falava, gente, eu estou fazendo bem. Na sexta-noite faço bem para mim, faço bem para o meu relacionamento. No sábado de manhã eu estou fazendo bem para todo mundo que está me ouvindo ali. E realmente, Sim. foi esse o ponto de mudança. Que aí você começa a entender que religião e religiosidade são coisas diferentes. Eu já não estava mais ligada a uma religião, mas estou, até hoje, totalmente ligada a uma religiosidade
que me leva a procurar o bem Uhum. constantemente e evitar o mal. Para resumir, vamos entrar agora nos pontos, em pontos mesmo que nos fizeram conviver por tanto tempo a questão de religião e swing. Nossa, até perdi minha linha de raciocínio. Estava aqui na minha cabeça, mas Não, enfim. são os pontos ali que a gente se questionou e que a gente acabou Lembrei o que eu ia falar. passando assim para as pessoas também, Isso, né? Sobre exatamente. isso. Porque a gente sempre evitou de falar, mas nós sempre também percebemos que o papel de ser influencer é justamente esse: contar o que acontece conosco, as nossas experiências, para que a partir disso as pessoas possam tirar conclusões, possam entender-se melhor. Às vezes é uma frase que a gente fala, uma situação que a gente viveu, que alguém aí está ouvindo e fala: Nossa, nunca tinha pensado desse jeito, ou já passei por isso também e é igual comigo. Então, você saber a forma como nós nos resolvemos, a forma como nós pensamos sobre religião e swing, pode te ajudar. Se te ajudar, se está te ajudando até agora, segue o vídeo. Vamos lá, amor. Pontos. Um primeiro ponto de questionamento, né, que a gente teve e fez. O ser humano foi criado por Deus. Sendo assim, o sexo também. Exatamente. E é uma conclusão meio óbvia, mas que talvez nem todas as pessoas parem para pensar sobre isso. Porque se, mais uma vez, um pouquinho mínimo de biologia que você tem, você sabe que os corpos têm condições de fazer sexo. Os corpos foram criados para fazer sexo. Através do sexo é que acontece a procriação, a Uhum. continuidade da espécie. Ou seja, se você acredita numa religião que tem Deus, uma religião criacionista, você acredita que ele criou os corpos Sim, e ele criou o do sexo. jeito que os corpos são. O sexo não foi o inimigo que colocou o sexo na relação humana. Foi Deus, gente. O que nos leva Ao segundo, né? ao segundo ponto, que é sensacional. Se você diz que sexo é pecado, ou mesmo não pode usar o sexo para sentir prazer, você está dizendo que Deus errou feio quando ele criou a obra-prima da criação dele. Gente, esse é um ponto. Se você acredita em Deus, saiba que foi Deus que colocou o tesão em você. E você acha que é errado? Sentir prazer, sentir desejo? Então, mas essas são as nossas conclusões. Nós Sim, concluímos sim. tudo isso e, a partir das nossas conclusões, convivemos muito bem com swing e religião. Certo? Exatamente. Próxima. Fazer sexo é parte inerente da vida humana, bem como o é o respirar, o comer, o andar. Nada de mais nem de menos. As pessoas às vezes colocam um peso tão grande no sexo, né? Colocam o sexo num patamar assim quase que inatingível. E aí tem problemas, tem disfunções, não consegue ter uma ereção satisfatória, não consegue ter uma relação prazerosa, né? Coloca tanta expectativa nisso que a vaca vai pro brejo. Mesma coisa na questão da religião. Não é nada demais, gente. Não é um absurdo, também não é uma coisa horrorosa. Faz parte do corpo humano, faz parte do ser humano. Religião é uma coisa, ter fé é outra. Isso é muito importante deixar claro, tá? Só no Brasil existem mais de 40 religiões registradas oficialmente. Cada uma com seu conjunto de regras, normas e rituais. É perfeitamente possível acreditar em forças superiores sem estar ligado a uma determinada religião. É interessante que isso aqui a gente foi escrito já faz um tempinho, né? Então, com Yes. certeza a gente tem muito mais de 40 registradas hoje em dia. É verdade. E é importante separar isso, né? Uhum. A tua fé da religião. Bom, a prática do swing não faz mal nenhum, nem a nós, nem aos outros. Pelo contrário, além de nos tornar pessoas melhores, com uma visão de mundo mais respeitosa aos outros e menos preconceituosa, nos deu a oportunidade de ajudar outras pessoas a encontrarem um caminho onde pudessem ser felizes. Quanto mais a gente escrevia sobre swing, mais a gente recebia
e-mails, na época era e-mail, né? Não tinha WhatsApp. Então as pessoas se comunicavam conosco porque elas precisavam sentir que elas não estavam sozinhas no universo. Vocês não fazem ideia da quantidade, são milhares de e-mails, são milhares de pessoas, milhares de vidas que nós tivemos a oportunidade de ajudar diretamente nessa questão de fazer as pessoas entenderem que o sexo não é um problema. O sexo é saúde, sexo pode ser muito saudável, né? E as pessoas, você via assim a felicidade nelas, você via que saía realmente um peso delas quando elas nos encontravam e falavam assim: olha, você salvou a nossa vida. Quantas pessoas já falaram isso para mim? Sim. Pessoas, vou além, mulheres. Sim. Não eram homens, não, gente. A maioria das pessoas que vinham com essas dificuldades sexuais eram mulheres. Se sentiam aprisionadas por causa de uma religião, por causa de uma sociedade, que elas queriam ser mais sexuais, queriam ser mais ativas, queriam fazer mais coisas sexualmente falando e não eram permitidas, não sabiam que era possível fazer. Então, é muito sério essa questão mesmo. E aí, a partir disso, eu fui me falando que, gente, não é possível que isso está errado. Não é possível. Se tivesse errado, não estava ajudando ninguém. A gente teve depoimento de vários casais, né, que a gente passou ali falando sobre swing, eles acabaram entendendo, acabaram se questionando e, enfim, esse estilo de vida acabou salvando a relação, né, de muita gente. Exato. Próximo ponto que a gente foi entendendo. Fé e crenças são coisas absolutamente abstratas que moram única e exclusivamente na mente de cada pessoa. Ou seja, a religião nada mais é do que acreditar em algo. Automaticamente, é isso que irá conduzir a vida de alguém, as crenças dessa pessoa. A partir de então, cada decisão, cada escolha, cada movimento da pessoa será feito baseado naquilo que ela acredita. Porque não existe coisa pior do que colocar a cabeça no travesseiro e não conseguir dormir por falta de paz. E quem não tem paz, não dorme, não tem saúde, não se concentra no trabalho, entra em depressão, morre de ansiedade, enfim, gera uma série de dificuldades. Isso aqui me fez lembrar uma notícia que eu li hoje, inclusive, um hospital aqui em São Paulo que se recusou a colocar o DIU numa paciente por motivos religiosos. Já que é um hospital denominacional, ele não pode fazer esse procedimento, que é contra a religião dele. Nesse sentido, eu lembrei do caso da sua tia, né, que você comentou comigo, né? Eu tive um primo que morreu porque a mãe não permitiu transfusão de sangue. E a gente vê esses casos de mortes em nome de não morrer eternamente, que não fazem o menor sentido. Não, e é engraçado porque, assim, entre aspas, né, em nome de Deus. Só que, na verdade, não é. É em nome de uma religião, né? Em nome de uma crença. Em nome de uma crença. Que às vezes a pessoa que criou aquela religião, que escreveu lá as normas de conduta, nem vive mais. Foi há anos, séculos atrás, é outra realidade, estamos em outro mundo, mas as pessoas continuam presas ali naqueles conceitos que não fazem mais sentido. Bom, e para mim, aqui o último que está aqui, né, é algo que a gente conversou bastante também, que segundo a Bíblia, né, o pai da mentira é aquele que chifrudinho, enfim, né, é o diabo, é o pai da mentira, né? E o pai da verdade é Deus. Então as pessoas preferem viver na mentira, com as traições, com os amantes, né? Esse mundo, a história, não, você pode fazer tudo, desde que os outros não saibam, né? Preferem viver na mentira, né? Em nome de uma religião, ao invés de viver na verdade. É tão interessante isso, né? Porque todos os meus parentes próximos traíram. Isso não é nenhum segredo, todo mundo sabe. Só que tá tudo bem, porque ninguém ficou sabendo, ou se souberam, abafaram o caso, porque ninguém pode saber. Se eu fizer e ninguém ficar sabendo, eu tô bem. Eu tô de acordo com o que eu acredito, né? Agora, o swing,
a não monogamia, o poliamor, relacionamento aberto, que tem como base a verdade dentro dos relacionamentos, a realidade da vida, a realidade do dia a dia, da rotina, né? A questão de desejo pelas coisas que são novidades, enfim, a honestidade mesmo é a Sim. base, né, dos relacionamentos não monogâmicos. Poxa vida, esses são criticados. E aí, se você analisa à luz da religião, é exatamente isso. Então, quando as pessoas questionam a gente, para ser simples, eu já pergunto logo: quem é o pai da mentira? E quem é o pai da verdade? Exatamente. Eu acho que isso já deveria ser suficiente para a gente encerrar o assunto. Não, não, eu não quero encerrar ainda porque eu quero falar uma coisa importante, que é o seguinte, para mim o que pega em questão de religião, né, é as pessoas pregarem uma coisa e fazerem outra completamente diferente, né? Amar ao próximo, amar o pecador. E quando a gente abriu, né, e a gente foi convidado a se retirar da religião, né, da igreja que a gente frequentava, entendeu? A gente sofreu muito ataque. Sabe quantas pessoas, né, tirando, claro, a família, sabe quantas pessoas dessa denominação gigante que a gente frequentava mandou uma mensagem pra gente e falou assim: Vocês estão bem? vocês estão bem? Tá tudo bem com vocês? Uma pessoa. Uma pessoa. Das milhares de pessoas que a gente conhecia, milhares de pessoas que conheciam a gente. E vocês sabem em que meio a gente foi mais atacado, teve mais foto, texto, mais fofoca sobre a gente? Exatamente dentro das comunidades religiosas, dentro da religião, né? Era ali que o pessoal mandava mensagem anônima pro pai dela, é ali que o pessoal ficava espalhando, né, notícias, fofocas entre todos ali, amigos, parentes, tudo mais, nos grupos da igreja. E apenas uma pessoa se preocupou, né? Ou seja, amar o próximo desde que o próximo tenha aquele meu padrão que eu entendo de perfeição, porque senão a gente taca pedra, né? É isso. E esse foi um dos motivos que colocou realmente uma pedra final para mim, pessoalmente, na questão de religião. Porque eu já estava realmente num caminho meio que sem volta, já estava com outras crenças realmente. Uhum. E a partir disso, que para mim foi a gota d'água, né? Porque se religião tem base com o amor, que amor é esse que essa religião está demonstrando? E outras religiões também, vejam bem, não só da nossa, né, tem outras denominações que nos Sim, atacaram igualmente, sim, né? Então, não é só uma denominação, é a religião como um todo. Ela se preocupa muito mais com as regras, com o manual, do que com as pessoas. E isso a gente pode atestar, porque, como nós já falamos, vivi por muitos anos, sim. não apenas como uma pessoa religiosa, mas na liderança de uma das maiores igrejas dessa nossa denominação. Então, eu já vi muita coisa acontecendo ali. E é engraçado, só para complementar, que muitos do que jogaram pedras, criticaram, espalharam as notícias, depois foram convidados a se retirar também, porque descobriram os casos, os amantes, enfim. O que eu quero deixar aqui, acho que como recado, estamos acabando aqui, é que você reflita, né? Se você, né, na sua forma genuína de ser, né, de pensar, de tudo mais, não serve para uma determinada religião, será que essa religião serve para você? A minha finalização, ela vai entrar numa questão totalmente pessoal, óbvio, porque o assunto para mim é pessoal. Então, hoje, se vocês me perguntam no que eu acredito, né, quais são as minhas crenças, eu acredito em duas coisas. Primeiro, acredito que a vida vai acabar. Ninguém vai viver para sempre. Nós temos um tempo de vida aqui limitados. Isso é a única coisa de concreto, de real que nós temos na vida, a morte. Então ela vai acabar em algum momento. E eu quero viver essa vida da melhor forma possível. Segundo ponto em que eu acredito, no bem contra o mal. Acredito sim que existe maldade, acredito sim que existe bondade. E eu também acredito que eu posso escolher se eu vou
pro lado do bem ou do mal. E são essas coisas que regem a minha vida atualmente. E é isso. Esse foi o nosso papo, né? A nossa experiência, a nossa vivência aqui sobre religião e swing. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchauzinho.